gente, então, continuando aqui, vamos tirar as dúvidas de vocês das listas. Vocês têm alguma questão específica que vocês queiram que eu resolvesse? A gente tem 4 questões na lista. Eu proponho aqui resolver uma que eu sei que é de exata e uma que eu sei que é de fator integrante, mas aí eu queria ouvir de vocês. Vocês têm alguma dúvida específica? A2, 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 A4. Ok. Então, deixa eu ver aqui A2 e A4. Ok, então, A2 é para ser de exata e A4 também é de exata. Também é de exata, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui com vocês. Então, vamos começar da 2 e aí a gente tira as dúvidas da 4, se vocês tiverem mais ainda com dúvidas, tá? Então, ok. Questão 2 é para ser o seguinte, a gente tem uma equação diferencial que é para estar nessa forma aqui. dy dx, que é para ser igual a x elevado ao quadrado menos y, dividido por y ao quadrado, mais x. Ok? Então, pelo que eu estou lembrando, essa daqui é a 2 mesmo. Vou conferir aqui na lista. Não. Não, a 2 aqui eu resolvi como sendo 3 nas minhas notas. Deixa eu voltar aqui. A 2 que vocês estão comentando é para ser essa daqui. X elevado ao quadrado mais 1, que multiplica dy dx, mais 4xy, que é igual a x, e em que a gente sabe que o y2 é igual a 1. Então, a gente tem aí um problema de valor inicial. Bom, se a gente tem esse problema de valor inicial, a gente tem que analisar primeiro qual seria a estratégia para a gente resolver essa equação. Então, para isso, vamos tentar deixar ela na forma padrão, tá? Você pode tentar verificar se ela é exata primeiro. Então, se a gente conseguir verificar rapidinho aqui se ela é exata, você pode ter tentado resolver por exata. Então, deixa eu fazer essa anotação aqui. Vamos dizer que você goste mais do método de exato, então você vai sempre tentar verificar. Então, aqui você vai ter 4x y dx mais x elevado ao quadrado mais 1 dy, só que você tem um x aqui. Então, daqui você já sabe que ela não é exata, por quê? Porque você tem a função não homogênea. Ok? Então, se você já tem a função não homogênea aqui, você não tem como resolver por exata, porque a equação exata é achar uma f de x e y, que ela é uma constante, para que a derivada dessa de f de x e y seja igual a zero. Aqui você tem a derivada total de f de x e y, mas ela não está igual a zero. Então, ela não tem como resolver por homogêneo, ok? O que você pode tentar fazer agora é tentar verificar se você consegue colocar na forma padrão para, então, tentar resolver por fator integrante. Então, por fator integrante. Então, por fator integrante, a gente vai ter que colocar a equação na forma padrão. Então, ela é x ao quadrado mais 1 dy dx mais 4xy é igual a x. Ok? Então, bom, aqui a gente tem que primeiro tentar colocar ela na forma padrão, que é dy dx. Então, eu estou dividindo todo mundo por x ao quadrado mais 1. Então, isso aqui vai ficar mais 4x dividido por x ao quadrado mais 1, que multiplica y, ok? Que vai ser igual a x dividido por x ao quadrado mais 1. Então, identificando aqui com a nossa forma padrão,
dy dx mais p de x, que multiplica y, que vai ter que ser igual a g de x. Tranquilo? Então aqui a gente já tem cada uma das funções que a gente precisa para tentar aplicar. Vixe, eu só tinha passado para o outro lado. Ah, então ficou faltando esse termo aqui, 4x, x ao quadrado mais 1, né, Maria Eduarda? Aqui, então, em tese, a gente teria p de x, que é igual a 4x, x ao quadrado mais 1, g de x, que é igual a x dividido por x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Então, só lembrando, né? Se a gente tem, então, por fator integrante, a gente vai usar um fator integrante, ou seja, essa função mi aqui, ela é tal que o ln dela, ln de mi, vai ser igual à integral de p de x. Isso aqui é a mesma coisa de você resolver a equação diferencial d de mi sobre mi, que vai ser igual a p de x dx. Tudo bem? É a mesma coisa. A gente viu na aula que a gente resolve essa equação. Eu já estou resolvendo o lado esquerdo com a ln. E estou desprezando a constante porque a gente só quer uma função mi que satisfaça essa relação. Tranquilo? Ok, então aqui a gente consegue colocar então mi como sendo igual a integral de ln de mi igual a integral de p de x é para ser 4x, x elevado ao quadrado mais 1, d de x. Ok? Aqui a gente vai fazer essa integral, vou colocar 2 do lado de fora, vou integrar aqui, e vou colocar aqui x ao quadrado aqui dentro, que aí vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Aqui só é o arranjo para poder a gente ver que isso daqui é para ser, se eu chamar isso daqui de u, eu vou ter u aqui dentro da integral, u mais 1, a gente consegue fazer então aqui a derivada. Para ficar melhor, posso botar até logo aqui assim. Então, isso daqui a gente consegue escrever como sendo 2 vezes ln do módulo, né, de x ao quadrado mais 1. Não precisa do módulo, porque qualquer coisa que você botar aqui ao quadrado vai ficar positivo e mais 1 continua positivo. Então, é o ln de x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Eu estou fazendo a integral rápido, se alguém tiver dúvida, a gente faz devagarzinho. Então, eu vou ter aqui que mi vai ser igual a exponencial do ln de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Ok? Então, só lembrando. Botei esse y, esse 2 aqui lá para cima para a gente entender. A exponencial do logaritmo se cancela. É como se fosse a raiz do quadrado. Entendeu? Então, a gente vai ter aqui mi, que vai ser igual a x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Terminou? Não, não terminou. O que a gente fez agora foi determinar qual é a função mi, que multiplicando, eu vou conseguir resolver aquela diferencial lá de cima. Então, a diferencial lá de cima na forma padrão, a gente viu que aquela diferencial é para ser dy dx mais 4x, x elevado ao quadrado mais 1, y, que vai ser igual a x dividido por x ao quadrado mais 1. Então, se eu multiplicar mi pelos dois lados aqui dessa equação, eu vou conseguir achar, primeiro, que esse lado aqui esquerdo, vou colocar aqui, continuar de roxinho, ele vai ser a diferencial em relação a x de, deixa eu ver aqui no método, a gente viu no método de fator integrante, que essa diferencial vai ser a diferencial do fator integrante que multiplica y, ok? Diferencial do fator integrante que multiplica y. Isso daqui que vai ser igual a x dividido por x ao quadrado mais 1 vezes o fator integrante. Colocando aqui o nosso fator integrante, então vai ser dy dx, que multiplica x elevado ao quadrado mais 1
Isso daqui é o quadrado, que multiplica y, que vai ser igual a x, que multiplica x ao quadrado mais 1. Sobrou um dali, né? Então a gente vai conseguir colocar da seguinte forma. Então aqui a gente vai ter a integral da derivada de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado y, que vai ter que ser igual a x elevado ao cubo mais x, isso aqui dentro da integral, dx, mais a nossa constantezinha c. Tudo bem? Bom, então, dessa forma aqui a gente consegue já escrever que a gente vai ter x elevado ao quadrado mais 1 ao quadrado y, que vai ser igual a x elevado à quarta, dividido por 4, mais x elevado ao quadrado, sobre 2, mais a constante. Tudo bem? Então, aqui a nossa função geral, seria a nossa solução geral, a gente pode passar o x ao quadrado mais 1 lá para baixo, etc. E aí aqui a gente pergunta, já acabou? Não, não acabou ainda, porque a gente tem um problema de valor inicial. Então, o problema de valor inicial E o 2 foi para onde? 2 ln de x. Eu subi o 2 para o quadrado, Maria Eduarda. O 2 daqui, ele subiu para cá. É só tu lembrar da propriedade de logaritmo. Se você tem a ln de x, isso daqui é igual a ln de x elevado a a. Tudo bem? Alexander, ficou com dúvida na questão, eu imagino que você esteja falando, né? Eu estou conseguindo passar pela tua dúvida? Qual foi a tua dúvida específica aqui? Entendeu aí, Maria Eduarda? Então, qual é o problema de valor inicial? A gente tem isso daqui e tem o problema de valor inicial sendo dado. Então, eu tenho que achar uma solução que é específica para esse problema de valor inicial. Essa aqui é a solução específica? Não, é a solução genérica. É uma solução geral, porque o C aqui está representando qualquer um. Então, se eu sei que o y de quando x é igual a 2 é igual a 1, então a gente consegue fazer a substituição. Então, a gente vai ter x é igual a 2, então aqui vai ser 4 mais 1 elevado ao quadrado, que multiplica quem é o y? É igual a 1. Que vai ser igual a x, que é 2 elevado à quarta, sobre 4, mais 2 elevado ao quadrado sobre 2, mais a constante. Então, quando a gente aplica o problema de valor inicial, a gente vai conseguir obter o valor da constante. Se a gente não fez nenhuma besteira no caminho, é para dar um valor normal. Você tem uma equação, uma incógnita. Então, você consegue resolver. Então, para isso, esse C vai ter que ser igual a 19. Só você fazer a soma aqui, a multiplicação das coisas. E aí a gente consegue rearranjar a nossa equação para uma maneira decente, em que a gente vai ter y igual a x elevado à quarta, mais x elevado ao quadrado, mais 72, dividido por 8, que multiplica x elevado ao quadrado mais 1, elevado ao quadrado. Só como é que você chegou nessa resposta? Tudo que eu fiz foi pegar esse c aqui igual a 19, substituir aqui nesse C e eu isolei o Y. Então, eu mandei tudo que está aqui para baixo. Então, a gente vai ter que multiplicar por 8, todo mundo aqui, para poder a gente tirar essa divisão. E aí a gente consegue chegar lá. Só que eu acho que está faltando um 2 aqui, né? Está faltando 2 aqui e um 4 aqui. Entendido? Alguma dúvida? Então, o que a gente obteve aqui? A gente, então, resolveu uma questão, a gente verificou que ela não tem como ser resolvida por uma equação exata, porque a equação exata ela tem que ser homogênea, ok? Então, a gente viu que a gente tem que resolver por fator integrante. Então, para resolver por fator integrante, a gente precisava achar qual é a função que, multiplicando, a gente consegue agrupar esse lado aqui da equação diferencial, a gente consegue agrupar ele todo,
como sendo a derivada do produto da função que a gente está escolhendo vezes y. Por isso que é fator integrante, porque é um negócio que você multiplica que o lado esquerdo da equação fica integrável facilmente. Ok? E aí a gente conseguiu obter a nossa solução para o nosso problema de valor inicial. Tranquilo? Foi a 2, todo mundo entendeu? Espero que sim. Aí vocês vão me falando se vocês tiverem alguma dúvida a mais. Tranquilo? Alguém pediu para eu tentar resolver a 4. Ok? Mais alguma questão? Tô indo para a 4 agora, tá? Na questão 4, a gente tem y' mais y é igual a seno de x. Tranquilo? Ok. Então, mesmo critério. Não vamos ser otários de tentar colocar na forma exata se a gente está vendo que a equação é não homogênea. A gente já aprendeu isso lá na questão anterior. Se esse daqui é o termo não homogêneo, então não tenho que insistir com essa equação para poder tentar resolver por exato. Tranquilo? Só que diabo é o termo não homogêneo. Quando você tem aqui a equação na forma dy dx, na forma padrão, você vai ter uma função p de x aqui, e você vai ter uma função g de x aqui. Então, essa função de g de x é o termo não homogêneo. Tranquilo? Então, se ela for igual a zero, você tem uma equação diferencial não homogênea. E aí você pode avaliar ela para saber se ela pode ser resolvida por equações exatas. Tranquilo? Certo, então já que não é exato, então vamos para o fator integrante. E aí o fator integrante é justamente você achar a função μ, que multiplicando você consegue simplificar o lado esquerdo da equação. Ok, essa função é dada por ln de μ, que é igual a integral de p de x, d de x. Professor, de onde é que o senhor tirou isso? Justamente do critério para a gente conseguir multiplicar o lado esquerdo. Aí, do critério que a gente demonstrou no método, a gente percebeu que o ln de μ ele tem que ser desse tipo, da integral desse p de x, quando você está na forma padrão. Tranquilo. Então, essa integral aqui desse ln de μ vai ser a mais fácil possível, porque ela vai ser integral. E aí, quem é o p de x? Pelo amor de Deus, eu estou colocando aqui p de x bem claro, que é para você não dizer, ah, não, p de x aqui é igual a y, professor. Não, aí não está valendo, certo? Por quê? P é de x, ele depende somente de x. Qual é a função de x que está junto aqui com esse y? É igual a 1. Então você tem que lembrar aqui que o y ele tem um 1 aqui do lado dele. Tranquilo? Então isso daqui vai ser p de x dx. Ou seja, a gente vai ter aqui o nosso μ, ele vai ser exponencial de x. Tranquilo? A gente tem ln, que vai ser igual a x, só botar exponencial que a gente obtém isso daqui. Então esse é o nosso fator integrante. Então, o que o fator integrante ensina é que a gente multiplicando isso daqui dos dois lados, ou seja, se a gente pegar aqui e elevado a x y mais e elevado a x y, a gente vai ter que ser igual a e elevado a x seno de x. Tranquilo? Ou seja, esse lado aqui esquerdo da equação, ele está sendo como se fosse a derivada de e elevado a x, que multiplica y, dx, que vai ser igual a e elevado a x seno de x. Tranquilo? Então, aqui a gente vai ter a integral de e elevado a x mais y, mais y é minha isento. E elevado a x que multiplica y. Meu Deus do céu. Derivada de e elevado a x, y. Pronto. Que vai ser igual a integral de e elevado a x, seno de x, dx. E aqui tem a constante.
Vou repetir umas 200 vezes esse negócio da constante, que é para ninguém me perguntar, professor, por que, que você não colocou a constante nessa primeira integral e colocou na segunda? Porque eu só quero uma função de mi que dê certo, então vou pegar a mais simples possível. Ao invés de ter uma constante aqui para poder integrar, eu vou esquecer, eu vou fazer essa constante ser igual a zero. E aí eu só vou ter essa equação aqui, que é mais simples, para poder a gente colocar lá no meio do bolo. Aqui, quando eu estou resolvendo essa segunda equação diferencial, essa equação diferencial é a que vai me dar y da maneira geral. Ou seja, eu preciso dessa função c para poder tornar essa função geral. Okay? A solução geral da equação diferencial. Então, aqui a gente vai ter e elevado a x que multiplica y, que vai ser igual a integral de e elevado a x, seno de x, dx, mais uma constante. Tranquilo. Então, o que deve ter pegado para vocês foi essa integral. Integral de e elevado a x, seno de x, dx. Eu resolvi ela por integração por partes. Então, integração por partes, você tem aqui a integral de u dv, ela vai ser igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então, foi assim que eu aprendi a fazer a integração por partes. Então, eu preciso achar aqui da seguinte forma. Seno de x, derivada de e elevado a x. Então, isso daqui vai ser e elevado a x seno de x, tranquilo? Menos a integral de e elevado a x, derivada de seno de x. Então, a gente vai ter aqui que a nossa integral, que a gente quer resolver, integral de e elevado a x, seno de x, dx, ela vai ser igual a e elevado a x, seno de x, menos integral de e elevado a x, que multiplica a derivada do seno. Então, se a gente fizer aqui como sendo a derivada do seno, a gente vai poder obter o cosseno. Então, é elevado a x que multiplica cosseno de x. Parabéns, professor. O senhor saiu de lugar nenhum para canto nenhum. Vamos lá. É só ter fé um pouquinho. Aqui a gente também vai fazer uma outra integração por partes para a gente conseguir ver um negócio bonitinho. É elevado a x seno de x, dx. Esse foi o método que eu fiz, tá? Se você teve alguma ideia para poder resolver de uma forma mais fácil, você pode falar aí. Então, do mesmo jeito, cosseno de x, derivada de e elevado a x. Por que você teve fé para poder chegar até aqui, professor? Porque a gente sabe que quando a gente deriva o seno, a gente obtém o cosseno. E quando a gente deriva o cosseno, a gente obtém a função seno de volta. Sinal trocado, etc. Mas a gente obtém ela de volta. Então a gente consegue colocar para o outro lado a mesma integral e obter o resultado que a gente precisa. Então aqui a gente vai ter e elevado a x, que multiplica seno de x, menos e elevado a x, que multiplica cosseno de x, mais a integral de e elevado a x, a derivada do cosseno de x. Então, se a gente fizer aqui e elevado a x, seno de x, dx, vai ser igual a e elevado a x, menos cosseno. E elevado a x, cosseno de x. Aí aqui a derivada do cosseno vai ser menos o seno, a gente já põe aqui menos integral de e elevado a x, seno de x dx. Ok, a gente passa isso daqui, que é a integral que a gente quer saber para o outro lado, e a gente vai ter duas das nossas integrais de e elevado a x, seno de x, dx, e vai ser igual a e elevado a x, seno de x, cosseno de x. Então, a nossa integral que a gente tem interesse vai ser meio de e elevado a x, que multiplica seno de x menos cosseno de x. Tranquilo? Ah, professor, que tédio. Pois é, equações diferenciais é legal. O que estraga são as integrais que a gente tem que fazer no meio do caminho.
Só que sem as integrais, aí esquece, você não vai conseguir obter a função de uma maneira legível, tranquilo? Então, bom, acabou? Não, não acabou. Você tem aqui e elevado a x, multiplica y, que vai ser igual ao diabo da nossa integral aqui, meio de e elevado a x, que multiplica cosseno de x, menos seno de x. Muito comum a pessoa se desesperar porque estava fazendo a integral e esquece a constante de integração. Aí você fez o quê? Nada. Você obteve só uma função específica, você não obteve a função geral. Parece zero. Então vamos lá. Mais a constante, não esquece a constante. Y aqui então vai ser meio de cosseno de x menos seno de x mais constante que multiplica é elevado a menos x. Tranquilo? Pronto. Basicamente isso. Então aqui a gente obteve a nossa função y. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem um jeito mais fácil de fazer essa integral? Alguém acha que eu errei em algum passo? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvida em mais alguma questão dessas aí, a gente pode ir tentando detalhar o passo a passo aí de boas, tranquilo? Ok, então show. Vamos lá. Então, o que eu tinha para falar para vocês? Hoje eu queria dar o toque para vocês de como é que você tem uma equação exata. Aliás, desculpa. Como é que você tem uma equação que não é exata e você consegue fazer a transformação dela para exata? Ok? Então, hoje a gente vai falar de equações não exatas. Parece mais complicado explicar do que realmente fazer. Então, a gente vai chegar aqui no final da aula de hoje com um passo a passo para poder a gente conseguir discutir e vocês conseguirem aplicar em equações não exatas. Tranquilo? Então, o que é uma equação exata? Só lembrando, né? Você tem aqui um m, uma função de x e y, que está junto com dx, mais um n. Deixa eu escrever isso aqui direito, parece que. Né? Então, a gente tem um m aqui, função de x e y. Você está junto aqui com dx, mais um n, x e y, dy, que vai ter que ser igual a zero. Então, o que é uma equação exata? É quando você pega o m, deriva igual em relação a y, e você obtém um n derivado em relação a x. Isso aqui é a notação simplificada, e isso daqui é a mesma coisa, eu estou descrevendo dm, dy, que vai ser igual a dn, dx, tá? Então, essa notação aqui é a notação simplificada da derivada parcial, tá? Só para vocês se lembrarem disso. Ok, só que aí o que acontece quando a gente tem isso aqui um diferente do outro? Pois é, a gente pode então recorrer ao recurso que a gente tem visto em fatores integrantes. Então, o fator integrante é um fator que, quando multiplica pela sua equação, acontece o que você quer. Nas equações anteriores de fator integrante, o método de resolução de equação diferencial por fator integrante, a gente obtém um lado esquerdo de forma que a gente consegue diferenciar. Quando a gente utiliza em equações não exatas, o fator integrante aqui, a intenção dele é tornar a equação exata. Então, eu vou pegar a mesma equação que a gente tem aqui, equação diferencial, que não é exata, m dx mais n dy, que é igual a zero, e eu vou multiplicar pelo nosso fator integrante, de um jeito que ele vai ficar m y dx mais n y n, n dy, que vai ser igual a zero. Ok? Certo. O que aconteceu quando eu multipliquei pelo fator integrante? O fator integrante é aquele negócio que, quando eu multiplico, ele faz o que eu quero. Então, o que eu quero é uma solução exata. É uma equação exata. Então, ou seja, d de dy agora vai ter que ser igual ao de dx.
Então, o fator integrante é o que faz o que eu quero. Multiplicando aqui os dois lados da equação, eu obtenho uma equação exata. Para ela ser exata, então eu tenho que observar que isso daqui é verdade. Ok, se isso daí é verdade, a gente pode desmembrar, porque o que falta agora tá muito bonito, mas e aí qual é o fator integrante? Então, sempre que a gente fala de fator integrante, primeiro, você observa que ele faz o que você quer. Nesse caso, tornou a equação exata. Segundo, como é que você descobre qual é o fator integrante? Então, agora que a gente vai ver uma equação que vai nos determinar o fator integrante. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai observar que, abrindo essas diferenciais, a gente vai ter mi que multiplica dm dy mais m que multiplica dmi dy, que vai ter que ser igual a n dmi dx mais mi dn dx. Tranquilo? Então vamos colocar todo mundo que está acompanhado de mi junto com quem está acompanhado de mi e todo mundo que está acompanhado de n e m juntos, ok? Então, só manobrando aqui. Vamos colocar m que multiplica mi de y menos n que multiplica mi de x, que vai ser igual a mi que multiplica n de x menos mi que multiplica m de y. Ok? Só o que você fez até agora? Primeiro, utilizei a ideia do que é o fator integrante. Então, o fator integrante é um troço que, quando eu multiplico, ele faz o que eu quero. O que eu quero? Que a solução seja exata, que a equação seja exata. Então, isso daqui vai passar a ser verdade. Se isso daqui é verdade, então eu vou passar agora a abrir esses diferenciais para poder eu saber quem é a função mi que vai satisfazer o que eu quero. Então, aqui a gente vai ter mi, que vai ser igual a m, mi de y, menos n, mi de x. Ok? Isso aqui, então, dividido por. Peraí, deixa eu ver a melhor forma de eu conseguir escrever isso aqui para vocês. Não, então não vou passar para o outro lado ainda não. Vou deixar aqui assim e a gente vai fazer a discussão agora. Ok, dessa forma que está aqui, a gente vai ter um mi muito complicado. Era o que eu ia fazer aqui, escrever o mi passando para o outro lado, esse lado aqui dividido por nx my. Só que aí a gente vai ter mi dependente de mi de y, mi de x. Aí é um negócio meio complicado para a gente conseguir resolver. Então a gente vai escrever uma bifurcação aqui. Em azul, eu vou escrever a simplificação, que se mi é uma função somente de x. E em vermelho aqui, eu vou colocar aqui se mi é uma função somente de y. É uma simplificação do método para poder você conseguir resolver. Então, repetindo, a gente tem um o fator integrante é tal que a gente tem essa segunda equação aqui como verdadeira, e a gente obteve essa expressão aqui, que vai nos fornecer o valor de mi, o valor do fator integrante. Qual é a função do fator integrante que multiplicando torna a equação exata. Então, nesse caso aqui, a gente vai abrir duas hipóteses. Primeiro, a primeira hipótese aqui, que é azul, é se mi só depende de x. E aí, em vermelho, é se mi depender somente de y. Então, se mi depende somente de x, isso daqui quer dizer que a derivada de mi em relação a y é quanto? É zero, né? Lembra do que a gente já falou de equações de derivadas parciais? Se ele só depende de x, x é uma variável independente, então quando você deriva em relação a y, ela vai ser zero. Olha aí por que é uma simplificação, porque aí você vai conseguir escrever essa mesma equação no quadrinho verde como sendo menos n que multiplica mi de x, que vai ser igual a mi
n de x menos mi m de y. Ou seja, a gente vai conseguir escrever d de mi, d de x, que vai ser igual a n de x menos m de y dividido por n, que multiplica mi. Ou seja, a nossa equação diferencial aqui, ela é desse tipo aqui, ó. D de mi sobre mi, que vai ser igual a nx menos my dividido por n, isso aqui tudo, dx. Então, se você resolver essa equação diferencial, você achou o mi, que multiplicando torna a equação exata. Se o mi depender somente de y, então você sabe que a derivada parcial dele em relação a x vai ser igual a zero. Se esse termo aqui é igual a zero, então você vai ter m, que multiplica, eu esqueci o menos aqui, né? Vou colocar aqui um menusinho. Tranquilo? M que multiplica mi de y, que vai ter que ser igual a mi que multiplica nx menos my. Então, a gente vai ter aqui dmi d de y, que vai ser igual a mi, que multiplica nx menos my dividido por n. Então, a gente vai ter uma equação diferencial desse tipo aqui, ó. Professor, muito bonito no papel. Mas e aí, agora o que a gente faz para conseguir resolver efetivamente a equação diferencial? Qual é o passo a passo que a gente tem que seguir? Então, deixa eu tentar deixar aqui bisurado, passo a passo para vocês. Então, o primeiro passo, verificar se é exato. Para ser exata, você vai ver a derivada de m em relação a y, e ela vai ser igual a diferencial de n em relação a x. Se for, você vai lá e resolve por exato. No nosso caso, ela vai ser diferente. Então, a gente vai precisar ir para o segundo passo. O segundo passo é identificar se mi depende de x ou se mi depende de y. Como é que a gente faz isso? A gente faz essa identificação por essas razões aqui, ó. Essas razões vão nos informar se o mi depende de y ou se o mi depende de x. Então você vai lá e calcula essa razão. No caso aqui, a gente vai ter m de y menos n de x dividido por n. Se isso daqui for uma função que só depende de x, então isso daqui quer dizer que mi só vai depender de x. Se você calcular n de x menos m de y dividido por n, e isso daqui for uma função que só depende de y, então isso quer dizer que o mi só vai depender de y. Ok? Professor, e se nenhuma das, se todas as duas dependerem de x e y? Isso quer dizer que você não consegue reduzir a forma exata. E aí você para ali porque você não consegue resolver por exata. Ok? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é encontrar a equação exata.
Como é que você encontra a equação exata? Você vai pegar a sua equação inicial e vai multiplicar pelo seu fator integrante. Então, essa equação aqui, ela vai ser exata. E aí você resolve por equação exata normalmente, ok? Então, são 3 passos que viram rapidinho 7 passos. Porque esses 3 primeiros passos são só para tornar a equação exata. Tranquilo? Dúvidas? Eu sei que vocês devem estar com dúvidas, especialmente no segundo passo, que é nesse teste, tá? É por isso que a gente vai fazer um exemplo rapidinho. Tranquilo? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui só até a gente conseguir reduzir a forma exata. Então, o exemplo que eu vou pegar é 3xy mais y ao quadrado mais x ao quadrado mais xy, y' que é igual a zero. Ou seja, a gente tem aqui, então, o nosso 3xy. Dá para entender, mas ainda não entendi. Vai entender, fique tranquilo. Vamos entender agora, tá? É porque eu falando fica mais fácil, né? Você está dizendo, professor, então já acredita. Então aqui a gente está identificando que esse daqui é o nosso M e esse daqui é o nosso N. Esse aqui é o M de Maria e esse aqui é o N de navio. Ok? Professor, por que, que o M é o N e o N é o M mesmo? O M de Maria está sempre com X e o N de navio está sempre com o Y, ok? É a nossa anotação aqui nesse sistema. Então a gente está precisando fazer o que agora? Verificar se é exata. Então, é a hora que você vai começando a orar aí, se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, se você faz qualquer coisa, meu Deus, que seja exata, que seja exata, que seja exata. Você vai derivar em relação a y. Derivando em relação a y, então você vai ter aqui 3x, derivando em relação a y, mais 2y. Pronto, aí agora chegou a hora da verdade. Vamos testar o n em relação a x. Que seja exata, que seja exata, que seja exata, vamos lá. Então, derivando isso aqui em relação a x, vai dar 2x, já deu merda. Já foi. E aí, derivando aqui em relação a x também, você vai obter y. Minha Nossa Senhora, o que, é que eu faço agora? Então, deu diferente, sem desespero, mantenha calma, mantenha a postura, ok? Você já tem aqui o my e você já tem aqui o nx. Tranquilo? Então, se você já tem aqui o mx, o my e o nx, é só você lembrar dos testes. Então, você tem o teste azul, que é se mi só depende de x, e você tem o teste vermelho, se mi só depende de y. Então, vamos fazer o teste azul primeiro. O teste azul é pegar aqui o menos nx my dividido por n. Deixa eu confirmar para saber se eu não estou ficando louco. Nx menos my dividido por n. Deixa eu corrigir aqui. Ah, não, aqui eu já inverti os sinais, então tá certo. Então é nx my dividido por n. Então é isso mesmo. Então a gente vai ter que verificar essa função aqui. Então isso daqui vai ser igual a menos. Aí quem é o nx? Nx é esse aqui. É 2x mais y menos o my. 3x menos 2y. Isso aqui vai ter que ser tudo dividido por n. Quem é o n? X ao quadrado mais xy. Ou seja, então a gente vai ver que esse fator aqui, ele vai ter que ser igual a gente vai obter aqui em cima menos x menos y.
dividido por x ao quadrado mais x. Quem for mais desesperado vai dizer, pronto, professor, não é dependente somente de x. Só que aí você tem que ter calma. Eu já fechei o Forms, Maria Eduarda. Mas se você quiser, eu abro, vou abrir aqui só até o final da aula para você fazer o que você precisa aí, de mandar as listas e as questões aí, quem for, tá? Então, tá aceitando resposta, tem até o final da aula para poder conseguir mandar. Para poder conseguir mandar alguma coisa que você tiver aí, tá? Ok, então, aqui, se você observar bem, você vai ter x mais y. Meu Deus do céu, estou escrevendo em chinês. X mais y dividido por x que multiplica x mais y. Então, pela bondade divina, a gente vai ter que ser igual, então, se a gente tem um fator integrante, esse fator integrante ele pode depender somente de x. Tranquilo? Então, se ele depende somente de x, a gente pode, então, escrever aqui nossa equação diferencial dessa forma. A gente vai ter um fator integrante que vai ser igual a menos nx menos my dividido por n, que multiplica d de x. Então, d de mi sobre mi, que vai ser igual a 1 sobre x dx. Então, se a gente aqui integrar, a gente vai obter que mi vai ter que ser igual a x. Esse fator integrante é que nem aquele lá. Você não se importa com a constante de integração, tranquilo? Porque é só uma função que você multiplicando aqui pelos dois lados, ela vai te deixar uma função que ela é exata. Estou, hora da verdade agora. Então vamos ver se a função, mesmo multiplicando por elas duas aqui, ela vai ficar exata mesmo. Vamos ver agora se o professor fez tudo certo. 3xy mais y ao quadrado, dx, mais x ao quadrado mais xy, dy, que é igual a zero. Isso mesmo. Então, se eu multiplicar todo mundo por x aqui, 3x ao quadrado y, mais y ao quadrado que multiplica x, dx, mais x elevado ao cubo, mais x ao quadrado, y, dy, que é igual a zero. Hora da verdade agora. Então, vamos lá. Então, quem é dm, dy? A derivada do quem está acompanhando o x aqui. Então, a gente está derivando em relação a y. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 2y x. Quem é que vai ser a derivada de n em relação a x? Vai ser 3x ao quadrado. A derivada de em relação a x, então vai ser 2xy. Então, a nossa equação agora é exata. Tranquilo? E aí, depois que fizer exata, acabou? Não. Você vai lá e resolve para poder achar qual é a relação entre x e y que satisfaz essa equação diferencial. A sua relação que você vai achar para essa equação diferencial é a mesma que vai satisfazer para a anterior. Então, essa é a forma que você transforma a equação diferencial, que não é exata, para exata. Desesperos possíveis. Que se você chegar aqui nesse ponto, e aí deixa eu ver, conferir aqui a outra equação, ela é nx-my. Você vai testar aqui nx menos my dividido por m. Se você testar essas duas aqui, você vai obter um fator integrante que depende somente de x, e nessa daqui é para você obter um fator integrante que só depende de y. Se para as duas você obter duas funções que dependem de x e y, isso quer dizer que você não consegue reduzir a forma exata. Tranquilo? Não dos métodos que a gente está fazendo aqui. Aí você vai procurar outro método de resolução para conseguir resolver. Tranquilo? Então, vocês observam que a gente estava começando as equações diferenciais com as equações diferenciais que a gente consegue separar por variáveis. As equações diferenciais que a gente consegue separar por variáveis por substituição de variável.
as equações diferenciais que a gente não consegue separar, porque elas são não homogêneas, mas aí a gente tem um método que é o fator integrante para conseguir resolver elas. Em paralelo a isso, a gente tem as equações que são homogêneas, que são exatas, e as que não são exatas. Então, aqui a gente já tem um arcabouço de ferramentas para tentar resolver equações diferenciais de qualquer tipo. Tranquilo? Então, vocês têm alguma dúvida? Quer que eu repita algum passo? Sem dúvida? Então, basicamente é isso por hoje, tá, gente? Então, eu vou mandar aí umas duas equações, duas diferenciais para poder vocês terem como testar essa questão do fator integrante para a tornar uma equação exata. E aí a gente vai conversando. Tranquilo? Ok, vamos lá. Esses métodos aí, eles estão se acumulando muito rápido, ok? Mas vai dar certo. Você vai conseguir fazer daqui a pouco um mapa mental para poder você conseguir estabelecer qual é a ordem de prioridades, qual é o método que você mais gosta. Então, por exemplo, se você gosta mais do método, não gosta de nenhum, professor, bom, aí você tem que me ajudar também. Se você gosta mais do. Eu gosto mais do método de equações exatas. Então, ele, para mim, é mais fácil de ir operando. O de fator integrante, eu acho chatinho porque tem umas fórmulas específicas. Mas aí você procura o método que você mais gosta, esse método você tenta resolver, e aí você tem que saber que se ele não der certo, as coisas podem se complicar rapidamente. Tranquilo? Mas vai dar certo, gente. Vamos falando aí que vai dar bom.